Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Sai capeta! Isso não existe! Sai capeta, vai de retro, Satanás! Vai! Isso não existe! Depois de um probleminha com nossos computadores, servidores e outras coisitas, mas, né, estamos de volta. O programa é agora José. Domingo, dia 27 de abril de 2014, com relatório de Loz no forno, na nossa frente, esperando que nós comente. Boa noite, Cláudio Guedes. Você sentiu vergonha alheia? Eu tô sentindo vergonha alheia. Porque assim, quem está neste momento na cultura online realmente sabe que agora são 6 horas e 22 minutos e nós estamos atrasados, né, por N problemas que aconteceu hoje. Mas quem for assistir esse vídeo no YouTube não vai ter noção do que tá falando. Você vai assistir um vídeo de educação, um programa de educação, e o cara começa falando assim. Isso não existe. Isso é vergonha. O que eu tô sentindo nesse momento, meu mais profundo sentimento, é o da vergonha alheia. O negócio quebrou tudo aqui, ninguém conseguia fazer funcionar, rapaz. Pois é. Bom, e estamos aqui, direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e para a Rádio Internacional Lusófona, em Portugal. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação. E nós vamos falar hoje sobre a educação ao longo de toda a vida. Este que é o 5º capítulo do relatório de Jacques Delors, né, da Comissão Internacional de Educação para a Unesco, que vem dentro da nossa série de 9 programas. Estamos no 5º capítulo, 5º programa sobre esta série. Tá explicado porque os computadores deram problema. Nós estamos nos 5º programas. Por isso. Vamos começar? Capítulo 5, educação ao longo de toda a vida. Ou seja, durante a vida toda, tá? Jura? Perpetua isso por outras vidas ou não? Quem acredita em vida após a morte continua também? Então, será que o capítulo traz isso? Claro que continua. Aliás, bom, não vou tocar nesse assunto, vamos lá. Mas se a gente pegar, já que você falou nesse assunto, mas se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo introdutório, eles falam muito dessa questão da gente carregar as experiências passadas dentro de um processo de evolução contínua, né? É contínua, evolução contínua, não tem a menor dúvida. Então, vamos começar então. Vamos voltar para Olha só, né? A educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas à medida que aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades modernas. Este fenômeno tem várias causas. A divisão tradicional da existência em períodos distintos, o tempo da infância e da juventude consagrado à educação escolar, o tempo da atividade profissional adulta, o tempo de aposentadoria, já não corresponde às realidades da vida contemporânea e ainda menos às exigências do futuro. Hoje em dia, ninguém pode pensar adquirir na juventude uma bagagem inicial de conhecimentos que lhe baste para toda a vida, porque a evolução rápida do mundo exige uma atualização contínua dos saberes, mesmo que a educação inicial dos jovens tende a prolongar-se. Além disso, a redução do período de atividade profissional, a diminuição do volume total de horas de trabalho remuneradas e o prolongamento da vida após a aposentadoria aumentam o tempo disponível para outras atividades. Bom, o que nós vemos hoje em dia realmente é uma atualização constante da tecnologia. Isso nós já falamos, né? Já falamos no segundo programa. Esse avanço
que nós temos da tecnologia. Essa evolução desenfreada, né? Exatamente, e que faz com que a pessoa tenha que se atualizar. Ela não pode ficar presa a um conhecimento que ela teve durante a infância ou juventude e achar que isso é o suficiente para a vida toda. Porque não é mais suficiente. Ou seja, nesse momento, a Unesco ela vai entender que a educação ela está muito além da sala de aula, muito além da escola formal, do ciclo, né, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Ela está literalmente considerando que a educação ela é um processo que se inicia com o nascimento e termina com a morte. E para aqueles que acreditam em vida após a morte, nem a morte... Já é outro assunto. Isso é interessante porque a Unesco, entendendo dessa forma, lembrando que esse documento que a gente está fazendo análise é um documento de 1994, publicado no Brasil em 1996, né? Mas isso é interessante, por quê? Porque hoje, nós estamos em 2014, e hoje se discute essa formação continuada em todos os segmentos da vida. Sim. Então mesmo o cara que é bancário, lojista, vendedor, um empregado comum qualquer, né? Independente da profissão, hoje se fala muito da formação continuada desses profissionais. Por quê? Justamente por causa desse aumento desenfreado de tecnologia e de informação. E você tem que estar atualizado, porque senão vai ficando para trás, né? Vai complicando para você isso. Você tem que se atualizar visando um progresso na sua vida, não tenha dúvida, né? Muito bem. Olha só mais um trecho aqui, ó. Doravante temos de aprender ao longo de toda a vida uns saberes penetram e enriquecem os outros. Que isso te chama a atenção? A famosa interdisciplinariedade e ou a transdisciplinariedade, né? Que se fala tanto, né? Mas é tão pouco utilizado, né? Ele é pouco utilizado porque ainda é um processo em construção, né? Então não é fácil lidar com esta questão, principalmente quando se fala de sala de aula. Certo. Um trabalho interdisciplinar, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar, o que seja, não é muito comum. E não é muito simples de fazer também, não é muito simples. Requer tempo e habilidade. Sim, também requer essa habilidade do próprio professor. Até a própria estrutura da escola, ela corrobora para que isso não aconteça. Lembrando que a nossa escola ela não foi preparada para isso, né? Ela vem de um sistema, né? As aulas batidas de disciplinas estanques, né? Isso, em disciplinas, em aulas de 50 minutos, em conteúdos programáticos, em currículos. Então isso dificulta o trabalho da transdisciplinariedade ou da própria pedagogia de projeto. Também. Elaborar projetos Quando ele diz que os saberes se confundem, você pensa logicamente em interdisciplinariedade, porque é matemática misturado com biologia, com física, com português, né? A vida é interdisciplinar. Eu vou fazer uma janta hoje, mas eu só vou usar física. Não vou usar química, não vou usar história, não vou usar geografia, não vou usar língua portuguesa. Você vai passar fome, né? Não vai ter janta. Eu vou arrumar o carro. Eu vou no mecânico, ele só usa física. É isso? Ele não usa matemática, ele não usa química, não usa história, não usa geografia. Então, isso, Omar, faz a gente repensar um projeto atual do MEC, Ministério da Educação, que é o de unir as disciplinas. Isso é em áreas de conhecimento. Em áreas de conhecimento, assim como as áreas do Enem. Mas, para variar, é sempre meia boca, né? Para variar, é sempre meia boca, né? Porque eles querem justamente fazer isso, mas a escola em si não está preparada, os professores não estão preparados, porque não é simplesmente reunir em áreas e como é que fica? Vai continuar com as famosas apostilinhas do mesmo jeito?
Aí é só diminuição de custo, né? Aí você vai procurar aquele professor, né, iluminado, que sabe tudo, né? E vai dar aula de tudo. Não, acho que não é por aí. Né? A coisa é muito mais profunda e, né? E muito mais interessante até, né? Do que isso. Então, aí a gente volta naquela discussão. A gente está falando aqui que a vida é interdisciplinar, que a vida é, né, que a Unesco entende a educação interdisciplinar dessa forma, que seria muito mais valorosa, etc, dinâmica, etc. Dinâmica, etc, etc. Sendo assim, Omar, eu vou te provocar de novo. Sendo assim, não dá para que o nosso sistema escolar seja dinâmico com essa estrutura. Ele é estático. Ele é estático. Então ele é preso a conceitos, a conteúdos estanques, onde que o professor não tem aquela liberdade de transitar, ou não tem a facilidade de transitar entre as disciplinas. Daí a junção de história, geografia, sociologia, filosofia, numa área de ciências humanas, física, química, biologia, numa área de ciências exatas, né, de ciências biológicas, ciências matemáticas e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias. Então, peraí, de 12 professores, de 12 disciplinas, isso passaria para 5. Tá, muito bem, não me importa. Agora, os professores continuariam existindo nas suas respectivas áreas. O que vai mudar é a maneira de planejar esse conhecimento. Percebe? Então você vai planejar, não pensando em matemática apenas, mas pensando em matemática, física, química, biologia, por exemplo. Você não vai planejar pensando em geografia, só em geografia, não. Em geografia, história, sociologia, filosofia. Vai juntar isso. Isso. Por quê? E os professores vão trabalhar esse conteúdo. Por quê, Omar? Geral. Sim. Mas cada professor na sua área. Na realidade, você não vai trabalhar o conteúdo em si. Exato. Na realidade, você vai pegar o quadro da matriz de referência, né, a matriz de referência do Enem, por exemplo, que é dividido nas áreas. Dentro da matriz de referência, nós temos lá 5 conjuntos de habilidades. Dentro desse conjunto de competências, dentro de cada competência você tem aí aproximadamente 30 habilidades. Então a preparação da aula, ela não estaria voltada para o ensino do conteúdo, mas sim para as competências e habilidades, para o desenvolvimento da habilidade. E aí é onde entra um sério problema, porque nós não sabemos fazer isso. Exatamente. Muito se fala, mas quem faz? Então eu volto pra cá. Se tem alguém que faz, ensina, que ninguém sabe como é que faz. Então eu volto pra cá, né, pro documento da Unesco, que é o que a gente está analisando, e trago essa reafirmação da necessidade da educação ser ao longo da vida. Sim. Então, trazendo isso para o professor, a necessidade do professor continuar estudando para entender o que é esse novo movimento da educação que começa, né, os seus primeiros passos. E aí, no meu entender, uma grande falha tanto do MEC quanto dos governos estaduais, que pegaram isso aí, fizeram o que fizeram e jogaram, né? Jogaram para os professores. Virou a nossa famosa, né, progressão continuada. Não, aprovação, né, automática. Aprovação, né, automática, né? Esse é o problema do nosso sistema brasileiro. Exato. Né? Então você resolve tudo numa canetada e acha que está certo. E na prática você não oferece a estrutura, você não oferece o prazo, você não oferece as oportunidades, né, de se mudar essa concepção que era do passado. Não querendo cutucar politicamente, mas cutucando. O que leva a gente a imaginar, a supor que é feito para não funcionar, né? Tá tudo no papel bonitinho, é isso que nós vamos fazendo. Não funciona porque o professor não é capacitado, porque o professor é isso, o professor é aquilo. Existe uma baita falha estrutural e a coisa não funciona realmente, né? Não funciona porque não quer, ou não funciona
porque realmente não tem estrutura, não funciona porque realmente é impossível de funcionar. Não, impossível não é. Então não funciona porque não querem. Porque não querem que Porque funcione. é interessante para alguém que isso seja bagunçado. Você se lembra a quem interessa uma educação de má qualidade, que nós já falamos, já escrevemos? Bordão, né? É. Nosso bordão é esse. A quem interessa se imaginar mil e uma coisa. Pode falar, o pessoal vai ser contra o que a gente está falando? Muita gente vai ser contra. Mas isso não me tira o direito de imaginar o que eu quiser. A partir do momento que a falha existe. Né? Bom, uma exigência democrática. A educação ao longo da vida é uma exigência democrática. A educação ao longo da vida não é um ideal longínquo, mas uma realidade que tende cada vez mais a inscrever-se nos fatos, no seio de uma paisagem educativa complexa, marcada por um conjunto de alterações que a tornam cada vez mais necessária. Para conseguir organizá-la, é preciso deixar de considerar as diferentes formas de ensino e aprendizagem como independentes umas das outras e, de alguma maneira, sobrepostas ou concorrentes entre si, e procurar, pelo contrário, valorizar a complementaridade dos espaços e tempos da educação moderna. Tá aí, mais uma vez, reafirmando o que nós já falamos, a interdisciplinariedade. Né? E não tem mais espaço para se trabalhar as disciplinas de maneira estanque. Cada matéria é plena em si mesmo. Pronto, em si mesma. Né? Eu só sei matemática. Eu sou professor de matemática. Portanto, se nós vai fazer então o exercício, tudo bem? Nós vai. Parou. Não é por aí. Né? A gente vamos terminar aqui. O professor chega lá na frente e fala assim: professor de matemática, coitado, eu vou receber críticas, né? A gente vamos fazer aqui o exercício, pessoal, né? Bom, mas esse camarada que fala dessa forma, ele tem um sério problema, né? Ele tem problema, né? Mas acontece, né? Acontece isso. Então achar que porque você é professor de matemática, eu pego matemática porque é o mais, né, cruel. Preciso falar direito. Acha que não precisa conversar direito, não precisa corrigir seu aluno porque está falando um português totalmente errado. Não é verdade, né? Então a gente vê que essa confusão de saberes, digamos, né? Essa fusão dos saberes, ela é importante, né? E tem que ser praticada e tem que ser feita. Só que falta-nos estrutura, né? Não foi dada ao professor nenhuma capacitação a respeito, né? Não foi dado ao professor ferramentas para ele trabalhar. Temos aí a Rede For, né? Que é aqui no estado de São Paulo. Hoje, né? Mas que não sei. Então, mas é importante, Omar, o seguinte: quando a gente fala que entender o documento da Unesco é importante para entender o que nós vivemos hoje, se ou hoje até entender existe, o que você vai fazer, né? Então, se hoje existe, você citou a Rede For, né? Existe, acho que é o Pronatec, é isso? Pronatec é um programa do governo federal também. Existe o Programa Nacional de Formação Continuada de Professores. Existe a plataforma Paulo Freire, que oferece cursos, uma vasta bibliografia. Isso acontece hoje, por quê? Porque este documento, que é de 1994, ele traz essa necessidade para que os países cumpram. Só tem 20 anos. Então, né? Dentro do seu plano de ações, dentro do seu plano de metas, você sabe que enquanto gestor público, você tem que responder à Unesco. A Unesco, ela cai de pau em cima de você. Então esse capítulo aqui, a educação ao longo da vida, ela vai ser extremamente importante e há uma enorme pressão sobre o sistema público para que ele ofereça a formação continuada aos professores. Aí é que tá, né? Essa formação continuada é bem-vinda, lógico, tem que ter. Mas eu te pergunto para você o seguinte: o que foi feito no sistema de ensino superior para que se produzisse então professores já capacitados visando esse documento?
nadica. Então fica difícil. O Rede Ford da vida aí vai... Eu não generalizaria, Omar. Prolongar-se. Você está generalizando, mas eu não generalizaria. Por quê? Porque existe uma mudança. O problema é que toda mudança ela é lenta. Toda mudança ela é lenta. A gente sabe disso. Muitas mudanças para ocorrer, principalmente quando se fala de uma questão cultural, como é o caso da educação. A educação ela não se resolve com uma canetada. Ela tem uma questão cultural, né? A cabeça do próprio professor. E isso só vai mudar, bicho, com o tempo. Por que com o tempo? Mas com um trabalho intenso, né? Sim, Omar, tem que ser um trabalho mas intenso. Por que com o tempo? Aí muda o governo, eles mudam tudo. Calma. Não, calma aí. Você está falando da formação do professor. Muda tudo. O professor é formado por um outro professor, que foi formado por um outro professor. E assim sucessivamente. Muito bem. Com o tempo, a cultura vai mudando, né? Os livros vão sendo atualizados, né? Você vai estudando coisas que não se estudava antes. Então, só que muita gente é arcaico, isso é natural do ser humano. Então, como é que quantas você resolve décadas isso? nós vamos levar nisso Não aí? sei, Omar. Porque 20 Como é já que se você- foram, como é que 2 você décadas já se resolve foram, isso? 20 anos. Você só vai resolver isso com a troca de funcionário. Sai aquele que tem uma mentalidade arcaica e entra aquele que tem uma mentalidade nova. Bom, isso então deve Isso demorar só vai pelo acon- menos isso 30 acontece, anos, isso que é a acontece época que o por pessoal vai se aposentadoria. aposentar. Isso acontece por aposentadoria ou acidente, por né? morte. O acidente, o Mas percurso que ele morre vai antes. mudando, mas é assim que vai mudando. Então é Omar. pelo menos 30 anos. Mas há 10 anos atrás você não ouvia falar de formação continuada de professor. Não precisava. Mas o relatório Não tem 20. precisava, não precisava. O Tudo bem, relatório tem 20. tudo bem, Omar. Mas a gente tá no Brasil. A gente que não é- tá na Finlândia. Se nós estivéssemos na Finlândia, seria outro. Turtle Brasil. Seria Tartaruga outro detalhe. Brasil. Aliás, a Finlândia, acho que em 1998 aí, né, a Finlândia estourou seus dados, maior sistema educacional do mundo, né? Fizeram uma comissão aqui no Brasil e levaram Pra ver como é que era. pra Espanha. Ora, bicho. Espanha. Foi pra Espanha. Espanha, veio de onde veio essa ideia. Madrid é fashion. Né? É. Famosa. A Finlândia é chato pra caramba. Entendeu? Então, o problema é que aqui no Brasil a gente cumpre porcamente o que tá escrito. Porcamente. A gente não tá conseguindo concluir estádio pra Copa do Mundo, que é daqui a 40, 50 dias. Mas isso Você é, imagina... Não! Mas uma coisa urgente que demanda dinheiro, não vai igual muito- o governo... Não Você vai imagina muito quando longe. se fala Não de vai muito documento longe. desse na área da educação. Aqui em Guarulhos, lá o piscinão do Almeida, Ei, há quanto tempo tá eu já apelidei aquilo lá de Mulher de Ulisses. Conhece a história da Mulher de Ulisses? Não, mas lá vem merda. Ela tinha que casar com Ulisses, mas ela não queria casar, então ela ficava tecendo. Ela só podia casar depois que ela terminasse de tecer aquilo que ela estava fazendo. Tá. E ela fazia durante o dia, à noite ela desfazia o que ela tinha feito. No dia seguinte ela fazia de novo, de noite ou seja, ela não queria casar nunca, né? Se a gente for olhar aqui o piscinão do Almeida aqui em Guarulhos, está assim. Eles fazem uma mureta, semana seguinte eles desmontam tudo, depois faz outra mureta, desmonta de novo e o buraco não sai, né? Então no Brasil é isso aí, né? A gente não pode acreditar muito nos governos, né? Mas na educação a gente pode, nos professores a gente pode. E eles estão fazendo o melhor que eles sabem fazer. Não é porque eles não saibam fazer, eles sabem. Mas é difícil. Tem um monte de coisa que a gente está lendo aqui nem começou a fazer. Mas a educação ao longo da vida vai muito além disso. No sentido, deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da globalização para modificar a relação que homens e mulheres mantêm com o espaço e o tempo. Coisa que a gente Lembra já falou no capítulo anterior, né? Sim, Nos os anteriores, quatro aliás. pilares da educação. Sobre a autonomia Se um do dos pilares cidadão. da educação é o aprender a conhecer, ou seja, eu tenho que aprender a aprender. Se eu aprender a aprender, eu vou aprender para toda a vida. Pra sempre, Eu tá não sempre vou aprendendo, aprender, tá sempre eu aprendendo. não vou aprender só na escola, eu vou aprender em todos os espaços.
todos os espaços da sociedade são espaços de aprendizagem. Isso é uma coisa que é fenomenal para qualquer ser humano. A partir do momento que o ser humano ele tem a consciência de que 100% da vida dele está voltado para a aprendizagem, esse cara vai para frente. Exato. A educação ao longo da vida, então, ela se torna assim para nós um meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre o trabalho e a aprendizagem, né? E também para o exercício da cidadania ativa. Perfeito. Né? Agora, vamos fazer um intervalo? Vamos. Depois a gente volta? Vamos, que já foi meia hora de programa nessa brincadeira aí. Daqui a pouco a gente está de volta discutindo Isso aí. a educação ao longo da vida. Falou, daqui a pouco, não vai embora não, hein? Estamos de volta, programa E Agora José, domingo, dia 27 de abril de 2014, com o relatório Jacques Delors. Hoje, capítulo 5. Educação ao longo da vida. Continuando, então, as nossas observações. De fato, as pesquisas realizadas em diferentes países sobre essa participação posterior dos adultos nas atividades educativas e culturais mostra que ela está relacionada com o nível de escolaridade das pessoas. Dá-se aqui muito claramente um fenômeno cumulativo. Quanto mais formado se é, mais desejo se tem de formação. E esta tendência observa-se tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Consequentemente, o contrário também vale, né? Quanto menos formado, menos vontade de ter maior formação, né? É um perigo isso, né? É um perigo, porque em vez de o país avançar em termos educacionais, ele vai estacionar ou regredir. E isso para a indústria, para a economia do país, é um desastre total, né? Você não avançar. Por quê? Quanto mais formado, mais a procura por formação, né? Então aumenta o desejo de ter maior formação. Isso leva ao desenvolvimento, tanto econômico, né, quanto social. Agora, ao contrário, o fenômeno contrário também acontece, né? Quanto menos formado, ele está sobrevivendo, não tendo formação. Para que ele vai querer a formação? Ele não procura a formação, né? Tem esse detalhe. E aí eu vejo como um dos calcanhares de Aquiles, né? Tem vários, é que a escola não desperta interesse, o desejo pela continuidade dos estudos, exatamente, né? Geralmente quem tem esse desejo pela continuidade dos estudos é a classe média alta, e olhe lá. A classe média talvez seja maior, a procura seja maior do que a classe alta. Por quê? Porque a classe média está espremida. Ou ela vai, ou ela corre o risco de, né, abaixar. Agora, a classe alta já nasceu em berço esplêndido, né? Também para que quer formação? Me fala. Acho que o dinheiro não acaba nunca, né? Mas principalmente se ele estiver ligado já a empresas familiares. Exatamente. Né? Que é também um erro de qualquer forma, né? Mas fica aí o problema da escola em não despertar na maioria. Isso já ocorre da escola pública, né? Não despertar na maioria o desejo pela aprendizagem contínua. Eu acredito que esse problema de afastar a criança do ensino, principalmente na área de ciências, ele acontece no fundamental, basicamente no fundamental 1, onde não se dá muita ênfase a tudo isso, né? Então você se preocupa muito em ensinar a criança a ler e escrever, nada mais. Mas não se consegue despertar na criança o desejo de ler, né? De ter satisfação ao ler. E aí um grande problema, não se tornando um leitor, essa curiosidade em aprender, eu acredito que vai minando ao longo do tempo, vai acabando.
Bom, e o que se entende pela educação pluridimensional? Pluridimensional, a própria palavra já está falando, né? São dimensões, várias dimensões, né? Tá? Da maneira de aprender. Então a educação ao longo da vida é uma construção contínua. Veja bem, né, quem está nos ouvindo, é a preocupação do relatório sempre frisando na continuidade dos estudos. Então é uma construção contínua da pessoa humana, do seu saber, das suas aptidões, mas também da capacidade de discernir e agir. Aí você passa para o ramo de autonomia do cidadão, né? O saber fazer, saber viver juntos, saber ser, né? Constitui então os 4 aspectos. Esse relatório se prende a isso, intimamente ligados de uma mesma realidade. A experiência vivida no cotidiano é assinalada por momentos de intenso esforço de compreensão de dados e fatos complexos. A educação ao longo da vida é o produto de uma dialética com várias dimensões, né? Então, o aprendizado durante a sua vida, né, são fatos que acontecem, são complexidades e que há uma dialética nisso aí. E você vai aprendendo, né? Se por um lado implica a repetição ou imitação de gestos por práticas, por outro é também um processo de apropriação singular e de criação pessoal, junto ao conhecimento não formal ao conhecimento formal. Agora, o que é conhecimento não formal e formal mesmo, Guedes? Conhecimento formal é aquele que se dá na escola. E o não formal é aquele que se dá não formal é o que se dá em sociedade. Olha, interessante. Junta-se Sim, precisa. Os dois conhecimentos, o não formal e o formal, né? O que nós vemos hoje, trazendo agora para o nosso âmbito escolar, é que não está havendo essa junção do não formal com o formal, né? O conhecimento formal faz uma parte, o não formal faz outra parte e não se juntam, né? Até porque seria muito infantil eu achar que a escola sozinha, a escola por si só, exatamente, né, desse conta disso toda tudo. essa educação. Exatamente. Daí vem a questão que nós temos visto da hoje igreja, em dia, do sindicato, dos vizinhos, da comunidade, né? Da comunidade como um todo, ela fazer parte do processo educativo. O que a gente tem visto hoje nas escolas é justamente a não participação da família nessa educação, relegando a segundo plano e deixando o filho para ser educado pela escola, pelos professores. Isso é uma inversão de papéis muito perigosa. A famosa terceirização, né? Terceirização da educação. E não é por aí, né? Bom, novos tempos, novos campos. O que vem a ser isso? O aumento muito significativo da procura de educação por parte dos adultos já foi frequentemente sublinhado. É tal que neste campo se fala muitas vezes numa verdadeira explosão. A educação de adultos reveste-se de variadas formas. Formação básica num quadro educativo não formal, inscrição a tempo parcial em estabelecimentos universitários, cursos de línguas, formação profissional e reciclagem. Reciclagem é termo, terrível, né? Reciclar o conhecimento. Já caiu em desuso, né? Reciclar o conhecimento. Esse termo, mas tudo bem. Formação no seio de diferentes associações, os sindicatos, esquemas de aprendizagem aberta e de formação à distância. Basicamente, educação de adultos, jovens e adultos, nosso famoso EJA, né? Aqui também. É que aqui a nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos, ou Mobral, como era antigamente, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele é utilizado para corrigir a dado defasagem, estatístico, né? Para corrigir um dado estatístico, uma defasagem daqueles que não conseguiram estudar no tempo certo, no tempo certo, dentro da sua faixa etária. E o que ele fala aí é, além disso, né? Além disso, é o adulto procurando uma nova formação, é a procura pela formação, né? Pelos cursos universitários, mesmo que não forneçam aí diplomas de graduação, etc., dependendo da idade da pessoa, né? Que tem esses cursos
Ainda aí agora apareceram muitos desses cursos porque, que você faz, tal. Porque ele vai agregar conhecimento de alguma forma, não Exato. precisa necessariamente ser um curso acadêmico. Exatamente. Assim como na Suécia e no Japão, por exemplo, mais de 50% da população adulta continua faz algum estudando. tipo de curso, né? Faz algum tipo de curso, continua estudando. É que aqui o pessoal, por exemplo, o camarada se aposenta, 40, 50 anos de idade ou 60 anos de idade, o que ele faz? Vai pro boteco, encher a cara e jogar dominó. Pode ser bilhar? Bilhar, bocha, Beleza. né? Bocha! Bocha. Nossa, quanto tempo não vejo isso. Oxe, lá na Vila Galvão tinha um campinho de bote Mas ali é um na... campinho. Hoje em dia... Desativaram porque os velhos não iam. Os velhos não iam. Mas aí, enfim, eles, ao invés de procurar uma formação nova, fazer algum curso de alguma coisa, né? Manter-se ativo. O documento traz como exemplo a Suécia. Isso. Né? Na Suécia, um país onde os adultos continuam a estudar. Então, mais de 50% da população adulta recebe, né, uma formação organizada. Então, nós temos a educação de adultos do tipo formal, que é organizada pelos municípios. Ela procura remediar as diferenças de nível de instrução dentro da sociedade. Seria como o nosso educação de jovens e adultos, para, né, deixar isso. Mais ou menos todo mundo com o mesmo nível, né? Facultando aos participantes a satisfação do desejo pessoal de ampliar os seus horizontes, preparando para estudos mais avançados, para a vida ativa e para o exercício das suas responsabilidades cívicas. É gratuita e oferece aos adultos com fraco nível de estudos a oportunidade de complementar sua formação além dos 9 anos. Além dos 9 anos, exatamente. Então não seria nem a EJA nossa. Porque a nossa EJA, o objetivo dela é corrigir esse fluxo. Acabou. Acabou ali? Acabou. Para por ali, exemplo, né? Nesse exemplo, não. O cara, ele passa esses 9 anos na escola e mesmo depois disso ainda é ofertado, né, outros cursos para que ele possa melhorar o nível, né? Melhorar o nível. Outra categoria é a educação popular do tipo não formal, né, de adultos, que tem por objetivo promover os valores democráticos fundamentais na sociedade sueca, oferecendo a todos os cidadãos a possibilidade de enriquecer a sua cultura geral e as suas competências básicas. Seriam cursos nas áreas sociais, né? O ensino baseia-se na participação ativa dos alunos e na planificação e execução de tarefas. A aptidão para cooperar com os outros é considerada essencial. As atividades educativas deste tipo são em grande parte subvencionadas pelo Estado, mas os seus organizadores, que são os movimentos políticos, sindicatos, populares e autoridades locais, têm toda a liberdade para fixar o seu conteúdo. Não existe um currículo, né? Não existe nada pré-determinado. Cada um faz o seu. Uma experiência interessante, né? Que tem como objetivo não corrigir fluxo, corrigir índice, mas elevar o padrão cultural do país. Né? E melhorar a relação entre as pessoas, né? E consequentemente, tipo não formal, né? Sim. Consequentemente, melhorar a relação entre as pessoas. Desenvolver a sociedade. Exato. Igualzinho a gente vê num país chamado Brasil. Isso, aqui também tem. Bastante. Tem. Achei. Vamos lá. E agora, vamos falar para uma política da escolha do tempo de trabalho. Bom, no futuro é preciso imaginar concepções inovadoras em matéria de tempo de trabalho que tenham mais em conta as preferências individuais dos trabalhadores, por um lado, e as necessidades de flexibilidade das empresas por outro. Quer dizer, tentar conciliar a necessidade do trabalhador com a necessidade da empresa, né? Essas inovações devem ir além da simples redução da semana de trabalho e incidir sobre a totalidade da duração da vida ativa, o que também diz respeito à idade da aposentadoria. Por que razão os trabalhadores deverão dar por fim da sua vida ativa entre os 60 ou 65 anos, quando muitas vezes desejam continuar a exercer uma atividade para além desta idade? De fato, né? Se você tem condições
físicas, mentais, para continuar trabalhando, para que se aposentar? É mais saudável continuar trabalhando. Depende das condições de trabalho desse cidadão. Vamos combinar Lógico, que claro. continuar trabalhando aqui no Brasil É uma coisa, né? lá na Suécia é outra. Né? Hã? Com certeza. Lógico. Ah, o camarada tá trabalhando de trabalho gari. na extração Se aposentar como gari, ele vai querer continuar trabalhando, correndo atrás de lixo de novo? Ou Ele até, quer, mesmo, né? Mas... ou até mesmo no nosso caso, né? O Sei. professor de educação básica. O professor de educação básica, quando ele chega na idade da aposentadoria, se ele chegar na. Vivo, né? O cara não tem condições de continuar. Psicológicas, né? Nem físicas. Às vezes ele tá com o estresse lá em cima, não tem condições de continuar, né? Mas existem atividades que permitem, né? Que dá para continuar. Sim, aí é onde vem essa questão, essa análise desse documento, em que diz que é preciso então criar outros meios, outros postos, outras funções, mas algo que não encoste o cidadão após a sua aposentadoria. Sim. Né? Ele vira um peso para a sociedade, né? O sistema nacional de saúde também não aguenta, né? Não dá para todo mundo. É complicado. Por outro lado, nós sabemos também que o nosso famoso INSS, os rombos, né? Desvios de dinheiro, também é uma porção de coisa, né? Não é só isso. Mas enfim. Aí. Hoje a gente vê algumas propostas para redução da jornada de trabalho, principalmente, né? Sem que haja redução de salário. Uhum. E aí é óbvio que existe aquelas brigas homéricas, né? As empresas não querem, claro. Evidentemente. Você acha que eles querem reduzir o tempo? Aqui o nosso objetivo e continuar pagando a mesma coisa? É o lucro, É não lucro. é o bem-estar do trabalhador. Não, de forma nenhuma. Agora a gente começa a ver algumas empresas Que se preocupam, pouquíssimas, se preocupam a maioria um pouco. das vezes empresas que são transnacionais, De capital estrangeiro. não empresas brasileiras, 100%, que né? começa a pensar um pouco mais no bem-estar do seu trabalhador, porque alguém muito inteligente descobriu que trabalhador motivado é trabalhador produtivo. Exatamente. Nós temos, por exemplo, o trabalho nas empresas de informática, na área de TI e tudo mais. Era eu trabalhar no Google, trabalhar Yahoo, né? Em que o Tem camarada academia dentro da empresa. tem. Não tô a fim de trabalhar, eu vou lá e vou assistir televisão. Você tem que fazer a sua parte. Na escola a gente vê exatamente dessa forma. Sim, vai nessa. O camarada entra, ele tem que dar conta do serviço dele. Você quer entrar às 10 da manhã? Não tem problema. Você sai às 10 da noite? Não tem problema. Quer trabalhar de madrugada? Você vai trabalhar de madrugada. O importante é que você entregue a sua tarefa. Na hora que você vai fazer, problema seu. Mas são pouquíssimas empresas que têm essa ideia. Trabalham dessa forma. Considerando que a educação deve ser para toda a vida e considerando que a gente precisa estudar, então teoricamente estudando eu vou ter melhor conhecimento sobre inclusive este assunto. Exato. Se eu sou um empresário e tenho contato com esse assunto, eu tenho a oportunidade de colocar isso para os meus também é um funcionários. conhecimento que ele vai adquirir a respeito, que esse empresário irá adquirir a respeito, e ele poderá implementar na sua empresa algo nesse sentido. De qualquer forma, a gente vê aí que é uma maneira de aprendizagem, uma maneira que a pessoa aprende. O empresário aprendendo que ele tem que dar valor ao funcionário mais do que simplesmente ao dinheiro, né? Agora, às vezes o funcionário ele não precisa nem ganhar tão bem para ser motivado. Claro que o salário ele é fundamental, afinal de contas é com ele que eu pago. sobrevive, né? É com ele que eu sobrevivo. Mas a motivação muitas vezes segura ótimos funcionários numa empresa, sabendo que ganharia mais em outra empresa, porém não teria as regalias, né? Regalias ou benefícios no trabalho, Exato. ou um ambiente agradável de trabalho. Exato. Né? Exato. Quantas vezes eu já... além do emprego, né? Você vê, quantas vezes já ouvi a seguinte frase:
eu não vou trabalhar na escola tal, que paga um baita de um salário, porque o ambiente de trabalho naquela escola é terrível. Eu prefiro ganhar menos nesta escola, porém aqui eu consigo desenvolver meu trabalho. Aliás, eu sou prova viva disso. Mas é tem que tá. Um colégio que eu trabalhei, né? Não vem ao caso citar nome, mas tem um colégio que eu trabalhei durante 6 meses, ganhava muito bem e não pretendo voltar por nada, porque o ambiente de trabalho é horrível. Imagine, é pior do que muita escola pública. Já pensou? Pior. Então não é somente o emprego, né? É o emprego e mais alguma coisa. Exatamente. Né? É justamente Ou é o isso, salário e mais alguma coisa. É justamente isso que é discutido nessa parte do relatório. Exatamente. Agora, educação no coração da sociedade. Mais um item para a gente conversar. Então, a família constitui o primeiro lugar de toda e qualquer educação e assegura, por isso, a ligação entre o afetivo e o cognitivo. Assim, a transmissão dos valores, como a transmissão de valores e das normas. Olha só que importante essa afirmação, né? E a gente é obrigado a fazer um paralelo com o que a gente vive atualmente nas escolas públicas, principalmente, né? A família constitui, em primeiro lugar, toda e qualquer educação e assegura a ligação entre o afetivo, cognitivo e a transmissão dos valores e das normas. O que a gente tem visto hoje em dia nas escolas, Guedes? Você, como vice-diretor, vê bastante acontecer. É que não está havendo essa transmissão de valores e de normas para a juventude, para os alunos, né? E aonde está o defeito? Na escola ou na família? Tem muitas coisas que não dá para generalizar, né? Óbvio. Não, né? mas generalizar. Mas hoje existe essa falsa ideia, seja no ensino particular ou no ensino público, da terceirização da educação da criança. Exatamente. Então, o pai e a mãe é amigo, né? Não é pai, não é mãe, é amigo, e aí não educa. E cobra da escola o papel de educar. Exato. Mas quem é o principal responsável pela transmissão de valores é a família. Exatamente. Porque os valores deles diferente do meu. E por si só, a transmissão de valores de família para família é diferente, e é diferente dos valores que você tem na escola. E toda essa somatória de valores de uma família para outra gera o quê? Conflito. Se numa família uma transmissão de valor, tipo assim, não liga, filho, deixa ele falar, ele quer xingar você, deixa xingar. Não liga, a criança vai não ligar, por exemplo. Mas numa outra família, cujo valor transmitido é que se alguém falar alguma coisa, você dá uma porrada na cara do moleque, o que o filho vai fazer quando chegar lá? O coleguinha deu risada, falou alguma coisa, ele vai lá e mete a mão no coleguinha. É a transmissão dos valores, né, morais. E esses valores de sociedade, eles se reproduzem na escola. Exato. Inclusive entre nós, professores, que também somos membros da sociedade. Isso é indissociável. Né? Agora, se existe essa perspectiva humanística de se educar para aprender a conviver juntos, aí isso mostra uma nova concepção. Né? Que é a questão da educação para tolerância, para aceitar o que é diferente, né? O que está fora do meu conjunto de valores morais, porém respeitá-los. E vai haver um conflito entre a família e a escola. Sim, porque haverá conflitos de valores. De valores, né? Porque a família vai ditar uma norma, a escola vai ditar outra que não corresponde a exatamente aquilo que a família está falando. E você tem conflitos aí. É isso aí, estamos de volta. Programa E Agora José. Nós e o nosso relatório de Jacques Delors sobre a educação, né? Educação ao longo da vida? Exatamente. Olha só, né? No decorrer desse relatório ele mostra um exemplo de aprender na empresa e na escola. A formação em alternância na Alemanha.
né, a partir do chamado sistema dual, uma formação profissional, né? Ou formação em alternância, que trouxe interesse de todo mundo para conhecer essa experiência na Alemanha. Bom, esse sistema é muitas vezes considerado como um dos fatores graças aos quais o desemprego dos jovens da Alemanha é relativamente baixo em comparação com os outros países. Lembrando que esse relatório é de 1994, Exato. né? Então, ou seja, antes da crise na Europa. Isso também nos faz lembrar do nosso famoso Senai, né? Eu acho que faltou informação para eles pesquisar aqui no Brasil. Que existe o Senai e o Senac. Senac também. Na área de comércio, o Senac, na área da indústria, o Senai. Né? E que não são novos, né? Não são nada novos. São entidades mantidas pelas empresas, né? E que visam formar um funcionário já adaptado às funções, né? Mecânicos, eletricistas, etc., óticos na área de comércio, etc. Então nós temos essa experiência já no Brasil também em funcionamento e funciona muito bem, né? Temos as escolas técnicas, né? Públicas também, que oferecem tanto o ensino médio quanto o ensino profissional, que antigamente era feito tudo junto, né? Ensino técnico e profissional. Hoje em dia você pode fazer o ensino médio fora da escola técnica e fazer somente a área técnica, né? Mas de qualquer forma nós temos já esse sistema que é chamado dual lá na Alemanha. Nós temos algo semelhante e funciona bastante bem, né? Não é ruim não. Mesmo porque a molecada que vai para escolas técnicas, seja ela Senai, do Senac, ou Senai, ou das FATECs, né, das ETECs, melhor dizendo, são os alunos que estão interessados em aprender realmente alguma coisa, ter uma profissão, né? Trabalho, né? E já estão no mercado de trabalho, né? Diferente daqueles que fazem o ensino médio regular e não sabem nem o que está fazendo talvez na escola. A grande diferença entre esse sistema e o que a gente vivencia aqui é que esse sistema dual na Alemanha, ele não é desvinculado da escola. Exato, né? O nosso já Então, e o nosso já passa a ser desvinculado. Então ele tem dois tipos lá. Ele tem dois tipos de formação. Ele tem uma formação mais humanística na escola e a formação técnica. Exato. Aqui não, aqui se ele optar, ele como nossas ETECs, né? Nossas ETECs, você faz a parte regular fora da ETEC e somente o ensino técnico, né? Nas ETECs, não necessariamente junto, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vai lá, mano. A escola deve, em colaboração com a televisão, cultivar a abertura de museus, teatros, bibliotecas, cinemas e, de um modo geral, o conjunto de espaços culturais próprios de cada país, a fim de dar aos futuros adultos o sentido da emoção estética e do desejo de uma familiaridade constante com as diversas criações do espírito humano. Eu acho muito bom, mas infelizmente ainda não é tão difundido isso aqui, né? Nas escolas. Na escola pública, pelo menos, né? Apesar que a gente tem bastantes espaços culturais mas eu achei disponíveis, interessante, né? Não, mas a escola deve, em colaboração com a televisão, ou seja, está sendo colocado aqui a televisão como uma propulsora para esse desenvolvimento. Para a educação e cultura. Agora, nós temos também, temos. Nós temos educação sexual. É só assistir o BBB. Assiste o BBB, você tem lá educação sexual para toda a vida. Vai aprender coisa que nem até Deus duvida. Nós temos programas de altíssimo nível, principalmente aos domingos. Faustão. Né? O louco meu. O louco meu. O Gugu que tá na geladeira agora. Vive pisando no tomate, falando besteira, né? Que nem ele falou agora recentemente sobre o cabelo da modelo lá que tava lá, né? Faço ideia do que você tá falando. Ele saiu nas externet aí, né? Nas externet. Pra Só variar. Gostei do esporro que ele deu na outra lá. Que também valeu, né? Ali também valeu, mas
A televisão tem um papel importante na transmissão de valores da família. Você vê porque todo mundo assiste televisão, né? Então aqueles valores que você vê lá sendo passados diretamente, né, para o seu córtex cerebral, aquilo lá faz diferença, assim. Porque aquele comportamento das novelas, né? A promiscuidade que é apresentada, a traição. Eu lembro que em 1992. A molecada acha que aquilo é verdade e vai fazer igual. Eu lembro que em 1992 tinha uma novela que falava de uma tal de internet. E ninguém sabia o que era internet. É sério, 1992, pô, só se lembrar. Eu não lembro o nome da novela, logicamente, né? Mas eu lembro da novela, né? Porque eu me perguntava como é que o cara conseguia conversar com outra pessoa pelo computador. Né? E aí, no mesmo ano, chegou a internet na empresa que eu trabalhava. E aí começou a se popularizar a internet. Você começou a entender. Em 1992 eu estudava lá na nossa famosa escola, lá, né? Na minha antiga preferida escola. Né? Bom, agora olha só que interessante. Finalmente importa superar o antagonismo entre educação e meios de comunicação social, apresentado muitas vezes como irredutível. Por um lado, os educadores criticam frequentemente os meios de comunicação, em especial a televisão, por impor uma espécie de mínimo denominador comum cultural, de reduzir o tempo dedicado à reflexão e à leitura, por impor imagens de violência e, de maneira geral, de especular com as emoções. Por outro lado, os defensores dos meios de comunicação acusam o sistema escolar de imobilismo e passadismo e de recorrer a métodos antiquados para transmitir saberes ultrapassados, provocando assim nos alunos aborrecimento e até aversão à aprendizagem. Bacana é que os dois lados estão certos, né? Os dois lados estão certos. O problema é que tem que ter um meio termo. Exato, o duro é achar esse ponto de equilíbrio. Nem né? 8 e nem 80, tem que tentar achar um 40, tanto a escola quanto a televisão. Quanto os meios. Tem muita coisa útil, midiáticos. Sim, tem muita coisa útil na televisão. Sim. Assim como tem que achar muita escola boa, né? Agora, o problema é que os dois não se conversam. Exato. Na televisão você pode encontrar programas, e mesmo das coisas, dentro das coisas ruins, vamos falar das coisas ruins, mesmo dentro das coisas ruins apresentadas pela televisão, é possível se tirar algum valor ali. Né? Nem que seja daquele tipo, olha, isso não é para fazer. Eles estão mostrando aí, mas não faça isso. A gente tem que aprender a utilizar a televisão. Não dá para lutar contra a televisão. Lutar contra a televisão é tentar lutar contra o celular em sala de aula. O que a gente precisa... Aliás, artigo do nosso, né, da Gazeta Vale Paraibana agora, desse mês. É sobre o uso do celular. O que a gente precisa é extrair dali a possibilidade de se aprender. Exato. E isso é uma coisa que tem que ser utilizada. Agora, é claro que esse texto de 1994 ele fala da televisão. Se ele fosse reescrito hoje, ele falaria das redes sociais. Exato. Ele falaria do YouTube, ele falaria do Facebook, do Twitter. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Você procura na internet, só vai achar porcaria. Lógico que você procura porcaria. Boa, claro. Procure as coisas boas. Né? Qual é o papel da escola, então? O papel da escola, então, é ensinar o cara como achar essa informação. E é aí que você é o ensinar a aprender. Exatamente. Né? Ensinar a conhecer. Então você conhece a internet? Conhece? Você sabe usar? Como que você usa? Vamos procurar por um museu, né? Vamos ver um museu. Vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? Existem, por exemplo, muitas simulações na área de química. Você procura na internet, você acha. Então tem lá como acontece uma equação química, uma reação química de oxirredução, né? Um desenhinho, tudo bonitinho, tá lá na internet, é só procurar.
vários conteúdos de todos os tipos, geografia, história. Hoje existe museu que você Museu faz virtual, a exato. visita pelo Então computador. o professor de arte pode visitar o museu, pode sem sair da classe. Né? Basta ter um telão, um projetor e um notebook. Aí novamente a gente cai naquele processo de aprendizagem contínua do professor. Sim, exatamente. Então ele tem que buscar essas coisas, elas estão lá, mas você tem que garimpar. É a mesma coisa que acontece com a televisão, que é um Exato. exemplo que ele traz aí desse documento. E ele falou de televisão porque na época era maior televisão do que internet, né? Agora, se fosse agora, como você falou, seria a internet a bola da vez, né? Bom, vamos lá para a última parte? Última parte, A pistas última parte, e recomendações. como sempre, pistas e recomendações é quando eles fecham o capítulo e aí apresenta, né, esse É a conclusão, né? o que fazer, né? É a orientação em si para o sistema público do que fazer. Eles fazem essa apresentação toda problemática, do que eles pensam, como seria, como não seria, e no final eles fecham com essas recomendações, né? Vamos lá, primeiro. O conceito de educação ao longo de toda a vida é a chave que abre as portas do século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional entre educação inicial e educação permanente. Aproxima-se de um outro conceito proposto com frequência, o da sociedade educativa, onde tudo pode ser ocasião para aprender e desenvolver os próprios talentos. Acabamos de falar sobre a internet, sobre a televisão, onde tudo é possível extrair-se algum conhecimento. Algum aprendizado, né? Sim. Nesta nova perspectiva, a educação permanente é concebida como indo muito mais além do que já se pratica, especialmente nos países desenvolvidos. Atualização, reciclagem e conversão e promoção profissionais dos adultos. Deve ampliar a todas as possibilidades de educação com vários objetivos, quer se trate de oferecer uma segunda ou uma terceira oportunidade, de dar resposta à sede de conhecimento, de beleza ou de superação de si mesmo, ou ainda ao desejo de aperfeiçoar e ampliar as formações estritamente ligadas a exigências da vida profissional, incluindo as formações práticas. Em sumo, a educação ao longo de toda a vida deve aproveitar todas as oportunidades oferecidas pela sociedade. Bom, com isso nós fechamos esse capítulo 5 do relatório de Jacques Delors sobre a educação. Relatório esse apresentado pela Unesco em 1994, impresso aqui no Brasil em 96, né? Falamos da educação ao longo da vida. O próximo capítulo vai ser, então, Agora, capítulo 6. Agora a gente parte para a segunda parte do livro. Né? Segunda parte, essa foi a primeira, né? A primeira... Segunda não, a gente parte para a terceira parte. A segunda parte começou com os 4 pilares. A primeira parte do relatório. Primeira parte do relatório, ele faz uma leitura muito ampla, faz uma leitura muito geral do que é a sociedade. Ou do que era a sociedade. Né? Um retrato do que era a sociedade em 1994. Né? Então nós falamos sobre o desenvolvimento ao longo do século XX, Isso. Nós falamos sobre a questão da tecnologia, do uso da informática, né, etc. Então a primeira parte que eles chamam de horizontes, eles dão essa abertura geral, as bases do que deveria ser a sociedade como eles veem, né? Como eles veem. Muito bem. A segunda parte, então, são os princípios, né? Formado pelo capítulo 4, os quatro pilares da educação, que nós discutimos no último programa, e o capítulo 5, educação ao longo da vida, que é o que nós discutimos Exato. hoje. Esses dois capítulos, eles vão dar o embasamento pedagógico. Tá? Por que o embasamento pedagógico? Porque é daqui que eu vou extrair a essência da escola que ele espera para o século XXI. Então, se eu fosse recomendar alguém a estudar para concurso, que eu acho isso uma tremenda babaquice, mas enfim, se eu fosse recomendar alguém a estudar para concurso,
Esses dois capítulos, o 4 e o 5, são os principais. Exato. Porque é a partir do capítulo 4 e do capítulo 5 que vai se desenvolver toda que essa... sai toda a orientação pedagógica que nós temos no século XXI. Né? Então, se a gente pegar, inclusive, escritores atuais, se eles fugirem se eles fugirem do que nós acabamos de dizer, eles estão fora. Tá fora da realidade. Né? Eles estão fora porque... Da proposta, enfim, né? Porque a proposta pedagógica do século XXI são os pilares da educação e a formação plena. continuada. Educação plena, né? Formação continuada, para sempre, né? É a educação humanística, científica e técnica. Tudo junto. Que prepare para a vida em sociedade e que qualifique o sujeito para o trabalho. Exato. E que ele continue estudando. E que ele tenha vontade de sempre ir avançando, né? Continuando. É simples assim. Então, essa essência pedagógica do século XXI, segundo a Unesco, se resume nisso. Simples, porém complexo. Simples de compreender. Né? Complexo de aplicar. Nós estamos aí no 5º capítulo, numa série de 9. Né? Simples de compreender, complexo de praticar. Porque o nosso programa ele não se limita a apresentar o documento. A gente sempre acrescenta aqui a nossa contextualização. Pode ser que daqui a 10 anos alguém veja os nossos vídeos e diga: nossa, era assim? Era assim? A gente corre esse risco. Nossa, era assim? Por isso que hoje tá desse jeito? Né? Pode acontecer, né? E aí agora, a partir do próximo programa, nós vamos falar das orientações. As orientações, ela entra especificamente nas políticas públicas. Agora é o como fazer, né? Como é que a política pública deve ser orientada para tentar, pelo menos, né, conseguir tudo aquilo que foi recomendado, né? E aí que a gente começa a falar mais agora, acredito eu, agora que a gente vai começar a pegar um pouquinho mais pesado nas políticas, né? Então, se você defende algum partido político, está não convidado assista, a participar. Não, está convidado a participar do debate. Não tem um problema com partido conteste, nenhum. Né? Conteste. Eu não tenho problema com nenhum partido político. Eu também Eles que não. têm problema comigo. Aliás, todos têm, né? Então, no próximo programa, o capítulo 6 vai falar da educação básica à universidade. Em seguida, o capítulo 7, os professores em busca de novas perspectivas. Esse daqui vai dar um pau, meu amigo. Vai dar. Qualidade dos professores é um dos itens, olha só. Ele vai falar do bônus. Nós vamos cair naquela paranoia pedagógica, se vocês estão lembrados que a gente vive falando dela, né? Que é o famoso IDESP. Aqui em São Paulo, IDERJ, o IDEB, por aí vai. E outros né? O capítulo 8 vai falar sobre o papel do político, é um capítulo muito importante. A gente sabe qual é o papel do político, né? Mas a gente vai discutir o papel do político. O capítulo 9, para finalizar, vai falar sobre a cooperação internacional, educar a aldeia global. Esse daqui também vai dar pau. Bom, em seguida, né, tem os outros artigos independentes, né, mas aí a gente não vai discutir, porque são muitos, tem os apêndices, enfim. O que nos interessa neste programa é esmiuçar o relatório em si. Por isso que a gente conclui no 9º capítulo, sem partir para o epílogo, sem partir para aqueles outros artigos são opiniões particulares, né, de cada um sobre algum assunto. Sobre que vale muito a pena a leitura. Lembrando que no site da Unesco você baixa o relatório completo em PDF, faz a leitura, enfim. Vambora, Mar? Vambora? Vamos, semana que Fechar vem o boteco. Semana que vem então, da educação básica à universidade. Lembrando que nosso e-mail é programeagorajosé@hotmail.com. No Facebook você nos encontra, Programe Agora José. E no YouTube, o nosso canal do YouTube tem lá Programe Agora os nossos programas, né? Você pode criticar, elogiar, provocar pode falar o que você quiser. E se gostar muito, pode até depositar um dinheiro na nossa conta, que não tem problema. Tá bom, vamos morrer pobre. Mas tudo bem, vamos embora aqui. Já vem aí Felipe
com tosse, resfriado, bronquite e rouquidão, noites de domingo, né? E nós voltamos domingo que vem, se Deus assim permitir e o computador não quebrar de novo. Tá bom? Não vai embora, continue com a gente. Cultura Online Brasil, muita música para você.